Deixa eu... Vamos ver se vai aparecer aqui a câmera dela. Agora Agora sim. sim. Agora sim. Boa. Um bom dia agora, cara a cara. Bom dia. Que linda que você tá, para variar, né? Olha, Sempre olha linda. quem fala. Estou com meus brincos novos aqui. Ah, é? Ah, que É, gira. é. Ah, eu também. Olha, parecida. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, Mais feliz ainda por estarmos aqui a falar. é. Tá. Obrigada pelo teu convite. Eu que agradeço aí É você, sempre um doce. você aceitar aí, bem na hora do seu almoço, né? Deixar um pouquinho aí, um pouquinho o seu tempo aqui pra gente aqui no Brasil. Só tens um defeito. Qual? É que Qual? vives muito longe. Verdade, ainda mais que minha viagem de março foi cancelada, né? Para ir, então Pois, a gente já está muito tempo sem se ver, sem se abraçar. Mas logo a gente se vê, com certeza. Bom, a gente estava ontem falando, né, na nossa reunião e dando um briefing de hoje para a gente falar um pouquinho aqui sobre meditação, né? E a intenção é essa, que é um bate-papo com meditação. Você sabe, né, e acompanhou que eu convidei alguns especialistas para praticar. Tivemos 3 sessões aí de prática de meditação, cada um no seu estilo, então tem bastante prática aí para o pessoal. E eu nem me expliquei direito para você, né? É bom explicar aqui, porque aí o pessoal já fica, já sabe também. Como nós trabalhamos muito no mundo organizacional, no mundo executivo, né? Então eu quis fazer essa semana com 3 especialistas para explicar as técnicas de meditação. E hoje eu estou fazendo com você, né, que é uma pessoa como eu, que vive em mundo organizacional, vive com líderes, né, com equipes, e que a gente, assim, nós precisamos nos equilibrar, né, Fátima? A gente sempre fala do nosso sim, né? autoconhecimento, para a gente passar isso para os nossos clientes, porque é muita responsabilidade para a gente, né? E no sábado, no próximo sábado, eu vou fazer com um amigo, um grande amigo, Dani, que ele é o executivo em pessoa, né? Então eu resolvi fazer essa mescla entre os especialistas, os que levam para os clientes, né, para o mundo organizacional e o mundo organizacional em pessoa, né, para a gente trocar essa experiência e passar aí para o pessoal sobre esse nosso autoconhecimento, esse equilíbrio que a gente traz. Pelo menos a gente tenta todo dia, né, trazer para a nossa vida para levar aí para o nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se apresente, porque não é todo mundo que te conhece, apesar de a gente sempre estar junto aí nas redes sociais. Eu quero que você se apresente, né, para o pessoal e para a gente depois ir batendo um papinho. Ok, Fátima Sendin? Então, por onde é que eu começo? Porque isto, aos 50 anos, já há muita história. Eu comecei a trabalhar como enfermeira, ou seja, sou especialista de saúde infantil. Depois fiz uma pós-graduação em gestão, e tenho sempre uma sede muito grande de conhecimento. Se calhar também foi isso uma das coisas que nos aproximou e que nos uniu. E nesse percurso fui percebendo que a área da gestão tinha um papel importante na tomada de decisão e nas regras e na conduta que, ao fim e ao cabo, as coisas tomavam. Se calhar aí tive mais essa consciência. E percebi que era aliciante, que queria estar mais nessa vertente, queria mais conduzir do que propriamente ser conduzida, porque nem sempre nós temos à nossa volta as pessoas que estão em equilíbrio para nos conduzirem. E aí começou uma grande fase da minha vida que foi, eu interiormente já tinha essa ideia, já tinha essa vontade,
já estava lúcido para mim, mas estávamos em plena crise, em pleno 2012. E então já tinha feito muita formação na vertente da comunicação, na vertente nessa altura ainda não estava a começar a fazer o desenvolvimento da vertente do coaching. E então quis abrir a minha própria empresa. A minha família colocou a mão na cabeça, toda a gente. Isto, nesta fase, é muito complexo, estamos em crise, mas eu sempre tive cá dentro assim uma coisinha que é uma força do tamanho de um vulcão. E quando eu quero uma coisa, é muito forte. Ou seja, eu até posso silenciá-la durante um tempo, mas tenho que a fazer, tenho que a implementar. Pronto. E andei cerca de um ano até conseguir colocar a minha família do meu lado. Quando consegui, aí foi outro desafio, que foi entrar num mundo empresarial que era completamente novo, ou seja, o ordenado já não caía na minha conta bancária, já era eu que tinha que trabalhar para ele, era acordar muitas vezes com as borboletas na barriga e pensar, ok, se este cliente não paga e se aquele não paga, e como é que vai ser no final do mês pagar as contas, porque comecei logo a ter equipa e a ter pessoas a dependerem de mim, e para mim era um ponto assente nunca falhar com nenhuma dessas pessoas. E pronto, e já lá vão alguns anos, alguns bons anos, em que já passaram muitos clientes de empresariais, clientes individuais. Neste momento já sinto que a família acredita no projeto, inclusive já vieram algumas pessoas para dentro do projeto, o que tem sido muito gratificante e uma grande responsabilidade. Uhum. E agora, né, como você quase não gosta do desafio, né, abriu aí, né, como pela segunda vez empreendendo aí nas suas joias, né, que eu acho assim, que você Pois. transformou um hobby, né, um prazer muito, assim, um hobby mesmo pela sua empresa, né, de joias. Achei que já me estava a alongar muito, é verdade. Isso foi um desafio. Eu estava a trabalhar com uma escola e estávamos a alargar o número de cursos para aumentarmos a rentabilidade e a oferta. E uma das situações que surgiu foi uma formação em joalharia. E eu fiz o comentário que queria, um dia, quando eu me reformasse e tivesse tempo, eu queria fazer uma formação nessa área porque, como todas as mulheres, não gosto nada de joias. Quase nada. Claro. E então comecei, a diretora da escola, na sessão seguinte, diz-me: Fátima, abriu uma turma de dia para si. E eu pensei: o que é que eu agora faço? Agora não posso dizer que não. E comecei a frequentar e apaixonei-me. Ou seja, numa primeira fase era um amor-ódio, porque eu não dominava a técnica. É muito difícil, é muito difícil. Confesso que de vez em quando regressava das aulas, vinha de lágrima no olho a pensar: eu estou a gastar muito e eu nunca vou saber fazer isto. Isto é mesmo complicado. Mas foi uma persistência, ou seja, se eu trabalho isso com os outros clientes, não fazia sentido não fazer. E chegou uma fase em que comecei a perceber que já tinha construído, entretanto, comecei a fazer outras aulas mais avançadas, mais especializadas, e comecei a desenvolver uma coleção ou algumas coleções, e achei que não fazia sentido aquilo ser um produto parado e tinha que o tornar em negócio. Outro desafio foi a marca, não é? Porque toda a gente dizia Fátimas, mas Fátimas existe a Nossa Senhora de Fátima e não vai ser fácil registrar a marca. E eu pensava: ai não, vocês vão ver. E no meu íntimo eu ficava sempre a pensar: eu vou conseguir, se não for esta há de ser outra. E um amigo meu lembra-me de me dizer: ó Fátima, mas o melhor é pensar noutros nomes. E eu disse: pois claro, tem razão, mas cá no meu íntimo eu pensava: mas este vai vencer.
E pronto, e lá venceu. E depois disso a loja online, e depois disso o marketing digital, que já fazíamos com todas as outras vertentes. E agora as campanhas e uma equipa, e pronto. E estou sempre a meter-me nelas. É isso mesmo, né? Então, é só crescendo, né, pelos desafios. E como que a meditação entrou na sua vida? Como que tanto entrou, né? E depois a gente conversa como que a gente leva isso para o nosso mundo. A meditação entrou na minha vida de alguma forma vinda sussurrada do Brasil. Eu tinha uma amiga que, com alguma frequência, vinha cá fazer uns programas de liderança comigo e mesmo antes de vir, nas reuniões que fazemos com muita frequência online, me dizia, oh, Fátima, temos que colocar aqui um item de meditação. E eu dizia, oh Cristina, é Cristina, oh Cristina, nem penses, porque isso cá não funciona. Os líderes têm uma vertente racional muito forte e isso não funciona. E a Cristina é muito persistente, tem uma forma de trabalhar também um bocadinho parecida com a Fátima. Ela vai até conseguir. E, e pronto, isso foi ficando sempre em caderno de encargos, até que uma altura eu estava com um problema de saúde, não sabia muito bem o que era. Tive que parar muitas coisas porque nem com a carteira eu conseguia andar na mão, quanto mais com a pasta. Ou seja, era um problema que teoricamente coincidia aqui na zona alta do estômago. Pensou-se em intestino, corri imensos médicos, como já tinha trabalhado na saúde, imensas situações, e a nossa cabeça começa a pensar: e agora? Eu construí tanta coisa, tenho tanta coisa a avançar, tenho tantas pessoas a dependerem de mim, e agora o que é que eu faço? E pensei, ou seja, eu acho que deixei de trabalhar um dia, penso eu. Lembro-me de um médico me querer internar durante uma semana, eu também achei que não era por aí. E então foi quando eu me lembrei: e se a minha amiga Cristina tem razão? E se aqui a meditação faz alguma coisa? Eu não queria fazer outro tipo de medicação, apesar de ter trabalhado na saúde, confesso que é um dos últimos recursos que eu tomo quando tenho alguma situação. E comecei a fazer a fazer uma meditação. E aquilo era muito complicado, quer dizer, cada vez que eu parava para fazer aquilo, a minha cabeça pensava: mas tens isto para fazer, tens aquilo para fazer, aquela reunião para preparar, tens aquilo, aquela formação para avançar, estás aqui parada a fazer o quê? Mas o que é isto? E não conseguia, porque a parte racional, e tu já me conheces muito bem, e tu própria costumas dizer que a minha vertente racional está sempre aqui muito presente, começava a funcionar e eu não conseguia. E então comecei a procurar um tipo de meditação na vertente do desenvolvimento de negócios. Então eu já sorria àquilo e pensava: afinal, isto existe aqui outra forma de fazer isto. E acabou por ser por aí o que eu entrei, ou seja, aquilo falava-me de negócios, já me conseguia serenar um bocadinho mais e comecei a desenvolver dessa forma. Ou seja, meditação guiada, porque sozinha não conseguia. Fui fazendo outras formações paralelamente e um dos módulos da formação também era a meditação. Eu pensava, outra vez, já não chega a Cristina, vem agora aqui outro módulo de meditação. E era uma formação também na vertente do marketing digital e que era ministrada por uma pessoa de tecnologias de informação, um engenheiro. E eu pensei, afinal, isto se calhar tem aqui um peso diferente.
e veio solidificar um bocadinho mais. Até que fui adquirindo o hábito de, àquela hora, fazer aquele processo de meditação, de uma maneira geral, guiada. O meu problema de saúde, após quase um ano, percebeu-se que era uma costela que tinha descolado da cartilagem, ou seja, excesso de trabalho, excesso de horas de sentada, excesso de concentração, porque era uma concentração muito ativa, uma escuta muito ativa do cliente, muitas horas de trabalho, confesso, prazeroso até essa altura, porque nessa altura depois tinha dor e já não era tão prazeroso, mas até essa altura prazeroso. E eu comecei a pensar, ok, eu gosto muito de fazer isto, eu quero continuar a fazer este tipo de trabalho e tenho que adotar aqui um comportamento diferente para mim. E a partir dessa altura, não vou dizer que todos os dias, mas se calhar com muita frequência, 4, 5, 6 dias por semana, eu sinto necessidade, neste momento já é uma necessidade, de fazer o meu período de meditação. Já não guiada, já consigo fazer uma automeditação. Eventualmente faço uma meditação guiada quando tenho algum problema que resolve dormir comigo e eu, para me serenar ou para o deixar a dormir à distância, acabo por fazer uma meditação guiada para me ajudar aí a entrar num sono mais profundo. Um bocadinho isso. Eu lembro, acho que foi nossa primeira formação lá em Gerês, que a gente estava dando a formação, né? E muita responsabilidade, que é a primeira, né? Sempre tem líderes muito, muito fortes, né? Dentro dessas formações que a gente faz lá. E eu lembro que a gente estava... A gente não, né? Porque eu sempre lá. A gente é muita gente. Você, né? Pra lá e pra cá. E eu te peguei, né? Pela mão. E eu olhei uma varanda lá embaixo, no meio das árvores, um banco, né? Varanda não, um banco. E aí falei, Fátima, vem aqui um pouquinho. Você achando que a gente ia falar de negócio, né? E aí eu, senta, Fátima, respira e fica aqui. E eu lembro depois que você falou que foi uma das melhores coisas que aconteceu, né? Que você estava precisando respirar mesmo. Então só o fato de da gente respirar é muito, é muito importante, né? Como a gente esquece de respirar, né? Esse também foi um momento muito bom e que eu senti quase de imediato o efeito daquilo que estava a acontecer. Ou seja, cada evento de liderança desses tem, até chegar ao dia, tem muitas semanas, um mês e meio de trabalho intenso, de um foco para além do outro trabalho. Temos que trabalhar muito para isso, para que tudo corra bem, porque é um evento com muitos fatores, ou seja, a quinta, o spa, o marketing, a nossa construção, a alimentação que é preparada minuciosamente, os documentos, os óleos, tudo isso, tudo que tu sabes que é tão minuciosamente preparado e estruturado, exige muito tempo e dedicação. E então faz com que o nosso foco mental seja muito forte. E depois, no momento, quando chegamos lá e quando já temos a responsabilidade de ter presentes os formandos, queremos que aquilo funcione em pleno, como é óbvio. E esse peso e essa responsabilidade estava a fazer com que eu estivesse muito alerta para que tudo funcionasse. E recordo-me perfeitamente de estar no meio das pessoas, as pessoas a fazerem as suas atividades, e tu vês ter comigo e dizes, Fátima, chega aqui. E eu pensei, ok, vamos alinhar aqui qualquer pormenor da nossa formação, deixa-me lá ir, aqui está tudo controlado. E quando tu dizes senta-te, eu sento-me, ok, estou alerta, estou a ouvir, e tu me respondes, agora respira.
Eu respiro, eu estou a respirar. Respira porque é só para tu relaxar, estás muito envolvida, e vamos lá relaxar. E aquilo fez toda a diferença porque eu quando regressei já estava muito mais serena. E, e- e a partir daí isso passou também a ser uma constante, ou seja, É, esse- essa a- a- respiração, esse sair, esse aprender a estar na fogueira a arder, ou seja, no auge da questão, e sair, respirar e pensar: o controle da situação depende de mim. Eh, e eu tenho esse controle, não é bem um botão que se liga e desliga, mas é algo que está sobre o nosso controle e nós podemos fazer. E isso foi um aspecto realmente muito importante. Como sempre, mais uma vez, veio cá a Cristina. e eu percebi assim, né? Como você é muito teimosa, né? Então, Não, assim, quase nada. Eu vi que você. Aí você insiste, quando, né, quando você vê que a coisa é boa, aqui meus filhos eles falam assim pra mim, né? Nossa, tudo que você aprende, você pratica, né? Eu falei, tudo que você estuda, tudo que você aprende, você pratica. Eu falei, eu tenho que praticar para ver se realmente aquilo vai servir, se vai me fazer bem, né? E se fizer, eu fico. Se não fizer, eu já deixo de lado e já vou para outra, né? Ainda mais a gente que estuda muito, tudo. E eu vi que você foi muito teimosa, porque no outro dia, né? Acho que a gente estava no primeiro, aí no segundo, no terceiro dia, se você que agora é a hora da gente respirar. E depois nós fomos passando para os alunos também, né? Que, igual você disse, né? O português, em geral, o europeu, ele era mais resistente quando eu comecei para ir, né? Para isso de meditação, tudo. E depois nós fomos passando. E isso tem dentro da nossa formação, é um ponto crucial, né? Assim, de realmente relaxar, que o Nuno vai com a gente, né? Que é especialista e vai fazer as formações com a gente para ajudar a gente nessa parte, né? E aí, e a gente levando também para as empresas. Tem algum modelo, algum exemplo de como assim você. Porque às vezes eu tô com um cliente na sexta, sétima, décima, esses dias uma moça, minha cliente, ela acho que descobriu que eu meditava na décima sessão, né? Então, assim, às vezes a gente não pode introduzir, a gente tem que ir mais lento. Tem algum modelo que você tem como referência que você introduziu e que você viu que fez bem para o seu cliente, que ele deu um feedback? algumas das pessoas é mesmo isso. Quando nas primeiras sessões é complicado falar disso, ou seja, há outros temas a trabalhar. De uma maneira geral, eu também tenho um cliente muito mais focado em objetivos, muito mais focado em resultados. E a meditação vem numa fase que a pessoa já está a sentir o negócio muito mais controlado, a sentir os resultados a avançar, a sentir que já está aqui a implementar algumas tarefas e atividades com a equipa, e então aí sim faz sentido nós, pelo menos para mim, valorizar aquela pessoa, aquele gestor, ou seja, fazê-lo sentir que a energia dele também é finita, tal como eu senti, tal como eu achei que ia dominar sempre as situações todas, que ia ter sempre 20 ou 30 anos, só tenho 35, e, e essa energia é finita, e então é importante que nós também a saibamos dosear, é importante que nós a saibamos encher de novo a nossa parte física, torná-la cada vez mais sólida, mais capaz, serenar a parte cerebral para estarmos preparados mais ao longo do dia para as adversidades que vão surgindo. E nessa altura, sim, então começa a fazer uma abordagem ao cliente. Sétima ou oitava sessão, começa a fazer uma abordagem. Há pessoas que não conseguem implementar.
e eu revejo-me nessa situação. Porquê? Porque são pessoas que estão com a vertente racional de tal ordem ativa, de tal ordem dinâmica, que não conseguem implementar numa primeira fase. E depois também, se calhar, penso eu, que há aqui algum estigma do espiritual. Isso é aqui muito espiritual, isso é um bocadinho mais para umas pessoas mais frágeis. Eu sou uma pessoa mais dominadora e eu não preciso de recorrer a esse tipo de ferramentas ou de metodologias. Ou seja, às vezes eu sinto que as pessoas acham que isso é demonstrar alguma fragilidade. É uma crença, como é óbvio, precisamos de tempo para a diluir e de uma forma ou de outra, ou temos qualquer coisa externa, tal como a costela, que nos acontece e que nos obriga a parar, e como agora está a acontecer com a pandemia, não é? Obriga-nos a parar e a repensar e a reestruturar. Quando isso não acontece, é um processo que eu considero mais lento e que a pessoa precisa de ter toda a vertente empresarial, equipa, objetivos alinhados para depois se dedicar a ele próprio ou a ela própria. E enquanto isso não acontece, enquanto a pessoa não sente que isso acontece, muitas vezes não tem essa disponibilidade mental para as pessoas acham que pode ser um perder tempo com a meditação. Acho que o processo é ao contrário, ou seja, nós ganhamos tempo com a meditação, nós ganhamos espaço de liberdade mental com a meditação, mas antes de a praticarmos, antes de a fazermos, antes de a testarmos, não temos essa consciência. E como não temos essa consciência, é difícil adquirir aquele hábito, porque estamos a pensar, estou aqui parada, estou aqui a perder tempo. Eu muitas vezes pensava nisso, quer dizer, eu já não tenho aqui agenda para atender mais um cliente, como é que eu vou parar agora a meio do meu dia para conseguir fazer isto? E eu inscrevo-me na atividade física, em exercício físico, e é para mim difícil, porque muitas vezes também tenho a minha agenda condicionada pela agenda do cliente, não é? E pelos atrasos, pelas demoras, pelos adiamentos, pelas situações que surgem, não é? E eu pensava, quer dizer, eu não tenho tempo para outras coisas que eu já experimentei. Eu fui handbolista federado, ou seja, joguei handball durante muitos anos, por isso a atividade física era uma atividade que eu gostava e que pratiquei sempre, mas eu nem para isso tinha tempo, porque quando não tenho, ou seja, eu ia dizer quando não tenho que fazer, eu dificilmente não tenho que fazer, porque invento coisas para fazer, e como é que eu ia ter tempo para fazer essa meditação, sendo algo que surgia de novo. Por isso é fácil para mim entender os meus clientes quando não o conseguem implementar. Lembro-me numa altura que tinha a Beatriz, eu tenho 3 filhotes e a Beatriz é mais jovem, de 24 anos, e a Beatriz está a estudar medicina no 5º ano, e lembro-me, salvo erro, no 4º ano, de ela estar com algum stress, com muito que estudar, e eu tinha comentado, olha, experimenta fazer a meditação, e ela, eu já faço, mãe. E foi muito giro A para Beatriz mim é ótima. eu perceber, tu já fazes, mas quem é que te ensinou isto? Ou seja, e isso já tinha sido um processo de autoaprendizagem dela, e é giro ver que já é algo que está a nascer nas camadas mais novas, que já é algo que está a fazer parte do dia a dia de pessoas mais jovens pronto, que é uma realidade e agora é eventualmente uma questão de tempo para que outras faixas etárias também comecem a adotar esse comportamento. Cada vez mais isso está a acontecer, eu tenho percebido,
que isso está a acontecer, mas se calhar ainda mais. Você foi falando dos clientes, né? De implantar com os clientes. Começou a passar um filme aqui na minha cabeça de todos os clientes que nós atendemos juntas, né? Então, para quem não sabe, na nossa formação do Gerês, né? Que é uma formação de 3 dias de imersão numa quinta maravilhosa em Trás-os-Montes. Depois a gente faz o acompanhamento de 6 meses com cada um individualmente, nós duas juntas, né? Duas coach na cabeça do cliente. Aí você estava falando sobre os clientes, como a gente implanta, como a gente... Aí foi passando um filme de todos os clientes que a gente já atendeu juntas, né? E todos implantaram naturalmente, né? Então, aí eu fiquei aqui pensando, né? A cabeça do diabinho. Eu falei, nossa, será que a gente introduz, não é introduz, direciona, né? A gente não chega a direcionar. Mas eu acho que através do processo que a gente vai perguntando, eles próprios, eu fui passando assim, fui vendo, o fulano implantou porque nós que falamos, ciclano, ninguém, assim, pelo que eu pensei, depois a gente pode até pensar junto, todos eles implantaram, se a gente for falando, na qualidade de vida, porque um dos objetivos que cada um coloca entre 3 a 7, 8 objetivos, né, para trabalhar nos 6 meses. E eles, em qualidade de vida, eles trouxeram a meditação para eles, né? A respiração. Então você foi falando, eu fui aqui pensando, e a gente nem sequer comentou, nem sequer assim, medita, né? A gente não faz isso, né? E aí eles foram implantando, e no final dos processos, eu via, eu tenho os depoimentos, né? Nós temos o depoimento de todos aqui, com a gente, e eles não abandonaram essa qualidade de vida, esse tipo de respiração que eles adquiriram e algum tipo de meditação que eles também adquiriram. Então é interessante, eu tive agora essa clareza, você falando e eles foram passando todos, né? Foi todo mundo. Veio pelos mais recentes, depois eu fui voltando para os mais antigos e todos, sem exceção. Eu acho que né, eu acho que nenhum deixou de implantar. Então, talvez não sei se é nossa energia, se é nosso estilo, né? Nosso exemplo também, né, Fátima? De silenciar, de respirar. No seu caso, né? No seu escritório, todos os clientes falam, né? Todos assim, né? A maioria, os que eu já conversei, né? Que eu já conheci. Eu gosto de ir no escritório da Fátima porque tem um chazinho quentinho sempre esperando, aquele aconchego, né? Então, só esse aconchego aí, esse chazinho, esse instante, né, que você faz antes da sessão, que é uma respiração natural, né, um se achegar, né, aqui no Brasil a gente fala se achegue. Então, acho que isso já também é um tipo de meditação, né? Tem algum tipo, assim, que você faz, que você faz eu sei, né, mas eu vou perguntar porque as pessoas não sabem. Por exemplo, às vezes você tá para entrar numa sessão, ou então às vezes você tá trabalhando bastante e você quer fazer alguma coisa rápida para dar aquela aliviada, o que você faz? Tento parar um bocadinho, fechar os olhos, respirar, fazer esse serenar a mim própria. Tudo depende de qual é o meu objetivo. Se o objetivo, por exemplo, for fazer uma palestra, projetar a minha voz, eventualmente vou no carro a fazer esse tipo de trabalho, a treinar a voz, a fazer alguns exercícios vocais e a colocar a voz nos diferentes sítios para perceber onde é que quero posicionar. Se por outro lado o meu objetivo, por exemplo, é fazer uma reunião com um cliente, uma visita a uma empresa, eu já vou a serenar comigo própria. Eventualmente, se for na viagem, se for no carro, não vou poder fechar os olhos porque não seria o ideal, mas vou respirando comigo própria, vou visualizando a situação, vou visualizando o desenrolar da reunião,
Vou visualizando o que é que o cliente me vai trazer como obstáculos, como é que eu vou dar a resposta a essas situações. Ou seja, não é uma meditação só focada na respiração, mas é uma meditação orientada para aquilo que eu pretendo. E isso sim dá-me serenidade, dá-me bem-estar. Lembro-me muitas vezes de quando volto da reunião, uh, quando saio e fazer yes, isto já estava. Era isto que eu tinha pensado que ia acontecer. Ou seja, porquê? Porque muitas vezes sentimos-nos o nosso diabinho, não é? Cá em cima a dizer não vai funcionar, não vais conseguir, tá, tá, É, tá, 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 tá. Ou seja, e assim como ensinamos aos clientes o que é que podem fazer para silenciar essa situação, para construir o cenário que querem construir, também de alguma forma eu comigo, com a minha meditação, faço isso. Ou seja, cada vez mais eu deixo menos tempo esse tipo de pensamentos fazerem parte do meu dia a dia e conduzo essa forma de pensar desta maneira, como acabei de referir. Por isso, de acordo, resumindo aquilo que tu me perguntaste, sempre que eu tenho algum desafio, eh, a minha forma de o gerir é pensar mentalmente o que é que eu quero, o que é que eu pretendo, qual é o caminho que eu quero seguir e visualizá-lo, respirar. Lembro-me das vezes que esta zona daqui do pescoço e da cervical fica mais tensa, tranquilizá-la, ou seja, ok, tem consciência deste que tens esta situação, tem consciência que se respirares e que se deixares o oxigênio chegar lá, vais acalmar, vais tranquilizar e isto tem um efeito muito bom, muito bom. Você falou que os três especialistas falaram aí nas três lives anteriores, né? O poder da respiração, né? E assim, os três em algum momento eles todos falaram, né? O respirar e o ter consciência do nosso corpo, né? Porque às vezes a gente tá com aquele aperto no estômago, até com aquela dor aqui, né, na cervical, e aquele incômodo, e a gente nem tem consciência do que o nosso corpo está pedindo, né? E aí não para respirar. E outra coisa é o conduzir, né, os momentos que você precisa. Então, por exemplo, numa palestra, você tá fazendo uma meditação através da sua voz, da respiração, do aquecimento da sua voz, né, do cliente, de visualizar, porque a gente visualiza, né, a gente expande para o universo, para o bairro, para o estado, né, para tudo, e aí você já vai expandindo para os seus clientes para já levar a energia da meditação para eles. Muito bom. Uma das, assim, eu vou comentar aqui, né, que uma das coisas que eu mais gostei de aprender meditação, né, que eu mais tive consciência lá atrás, foi que a respiração não é até o peito. Então, assim, para mim foi um milagre, né, porque né, a gente tem o hábito de respirar até aqui no peito, né, aquela respiração curta. E quando eu descobri na meditação e nos exercícios de relaxamento que a gente enche a barriga, né, deixa depois no yoga, a gente aprende para deixar para entrar nas costelas e abrir as costelas. Então, assim, para mim isso foi. E é simples, né? Respirar e encher. E eu brinco, né? Falou, enche o barrigão aí, né? E encher o barrigão, né? Estufar o barrigão, igual o peixinho que eu passei. O peixinho que ele enche Exato. o barrigão e sai. Então, assim, o encher o barrigão. Então, para mim, assim, só o fato de eu entrar numa reunião e às vezes a reunião tá acontecendo e eu ter consciência de fazer essa respiração, para mim já é, né, excelente. Então, tudo isso que você falou e a respeito da respiração vem dos três especialistas que falaram e você tá fazendo a lição certinha, hein, Fátima? Ai, Há muito um bom. aspecto
Há um aspecto que agora estavas a falar e eu estava a tomar consciência, que é, eu tenho clientes que muitas vezes querem ter à vontade na comunicação e no discurso e na projeção da voz, porque falar em público não é fácil e às vezes estamos a treinar esse tipo de situação. O E da um dos, oratória, né? exato, e um dos exercícios que se tem que fazer é que a pessoa tem que ter consciência de que tem que vir buscar a voz à zona abdominal. E eu lembro-me das pessoas com alguma frequência dizerem: mas eu não sei fazer isso. Qual zona abdominal? E então segura-se a pessoa por trás e aperta-se aqui junto à zona do estômago, de forma a que a pessoa perceba que quando a voz sai daquela zona tem uma projeção muito mais elevada. E depois é fácil de explicar. Ok, então vamos respirar aqui. E esse exercício dá uma outra consciência, ou seja, dá consciência. Eu tenho que arranjar sempre uma parte racional para este tipo de situação. Dá uma consciência para o treino da voz, para a projeção da voz e ao mesmo tempo também permite à pessoa esta respiração diafragmática que é mais profunda, ou seja, que serena, que relaxa. É giro de estares a dizer isso e eu faço isto enquanto sessão, sem que a pessoa esteja, às vezes numa primeira fase, a ter consciência de que está aqui a fazer esse tipo de respiração também. É, Muito giro. muito. Muito lindo. Ai, que bom, muito bom falar com você. Tem mais alguma coisa que você queira deixar algum recado, que você queira colocar, que a gente não falou, alguma observação? Há um aspecto que eu acho que é importante, que não sei se é um conselho, não deixem que alguma costela descole da cartilagem, porque nessa fase já tem um custo mais elevado. Acho que se há outras pessoas que experimentam e que é benéfico e que tiram partido disso, acho que é bom que ainda não o fez, que o comece a treinar, mesmo que sejam as pessoas mais racionais. E se calhar fazer aquilo que eu já disse inicialmente, que eu também comecei por fazer, que era pensar e visualizar em negócios, visualizar aquilo que eu quero e fazer uma meditação de visualização com os resultados. Acho que isso é facilitador, é benéfico e para as pessoas que têm uma vertente mais racional e menos emocional ou menos espiritual, acho que faz todo sentido. Verem abundância, pensarem como é que vão atingir essa abundância, como é que vão trabalhar para mais resultados e fazerem num momento de meditação em que estão a serenar, em que estão a respirar, em que estão a visualizar esse tipo de coisas, acho que facilita às pessoas que são maioritariamente emocionais ou espirituais, se calhar isso já é uma facilidade. Dia desses eu estava vendo uma live do Padre Fábio de Mello, acho que você conhece, né? O Padre Fábio de Mello do Brasil. Sim. E ele falou assim, ele teve síndrome do pânico, né? E ele sempre precisa estar atento para não voltar. Então ele falou que ele aprendeu com uma monja aqui de Campos do Jordão, aqui do estado de São Paulo, que para ele, quando ele estivesse sentindo, né? Para ele falou exatamente isso que você falou, né? Para trazer as coisas para ele, para trazer nas respirações o que ele precisa, né? E também, quando ele está se sentindo ansioso, né, para ele respirar e pedir o Espírito Santo. Então, tipo, traz o Espírito Santo. Vinde a mim, Espírito Santo, né? Então, e solta, e respira e pede, né? Pede proteção, pede para o Espírito Santo, pede para os negócios, para a prosperidade, né? Então, meu guru, ele sempre fala, prosperidade não é pecado. A gente precisa de prosperidade, né?
então para os negócios irem bem, né, para tudo isso. Então, só de você mentalizar isso e ficar em silêncio um pouquinho, respirar, já é uma meditação, né? Isso é muito bom para a gente ficar com a gente mesmo, né? E mentalizar realmente o que a gente precisa, o que a gente quer. E outra hipótese, ou seja, outra situação também agradável, é aproveitarmos esse momento, porque todos nós devemos fazer, apanhar um bocadinho de sol ao longo do nosso dia para fortalecer a vitamina D, e por que não aproveitar esse momento em que estamos a fazer numa zona em que tenhamos sol, se tivermos essa oportunidade, e fazermos as duas coisas, ou seja, rentabilizar o tempo, como eu costumo dizer, e fazermos as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes não precisam de ser grandes períodos. E eu de antes lembro-me de quando comecei a fazer, pensar, ufa, 5 minutos, já consegui 5 minutos. E agora às vezes penso assim, caramba, quem me dera ter mais do que 20 ou meia hora para fazer um bocadinho mais de meditação, porque estava a ser muito benéfica e, e, e não tenho. É, Mas esta evolução dos 5 minutos para meia hora é muito agradável, muito gratificante. é. Enquanto estava a partilhar isto com vocês, estava-me a lembrar de um cliente que, que estávamos em sessão e que me disse o seguinte: Fátima, eu não consigo visualizar aquilo que pretendo. E então fizemos a linha do tempo, ou seja, só com a visualização. E eu lembro-me que a postura da pessoa era uma postura de ombros para a frente, o corpo curvado, ou seja, tinha aqui uns grandes desafios pela frente e estava a ser difícil gerir essa situação e até fazer a linha do tempo. E então eu fui-lhe fazendo o alinhamento do corpo, da respiração, respirar mais na zona abdominal. E lembro-me da pessoa no final dizer: Isto é, tenho um poder. E olhando agora para esse cliente, a postura física desse cliente, atualmente, já temos aqui algum período, alguns anos de trabalho, mas a postura física desse cliente é muito mais direta. O resultado dos negócios desse cliente cresceram brutalmente. E eu noto que é uma pessoa muito mais calma, muito mais serena, que controla muito mais as situações e que aprendeu a fazer isso e que com alguma frequência refere isso, ou seja, essa serenidade, essa respiração. E se calhar é um bocadinho padrão, ou seja, algumas das pessoas que não o fazem têm uma postura mais tensa. Parece que carregam nas costas um peso muito mais elevado, que têm até dificuldade em ter uma posição mais ereta, uma cabeça mais levantada, não é? Porque eventualmente têm aqui uma contenção grande, têm aqui uns músculos que não estão bem oxigenados, bem trabalhados, não é? E o resultado de tudo de tudo que pretendem não fica facilitado com essa situação. Provavelmente iriam beneficiar imenso com uma meditação, com uma É. respiração numa primeira fase mais profunda, um relaxamento total. É. Sim. Isso, né? Você foi falando, aí já também foi passando um filme. A gente ficaria mais umas 2 horas falando aqui, né, Fátima? Que aí a gente Eu vai nem sei falando, há quanto tempo estamos a falar. a gente vai lembrando de tudo, né? Então, assim, só para dizer aí quem está assistindo a gente, aqui é muito cedo ainda, né? Então, assim, quem ainda vai assistir durante o dia, que vai ficar 24 horas aí, para saber realmente, né? Como que é bom esse resultado e principalmente nesse dia a dia, nessa correria que a gente trabalha, a gente sabe, a gente está dentro das empresas, né? Dentro com os líderes, né? Trabalhando com eles e como a gente vê o resultado aí, né? Tão bom, né? Você acabou de falar até a postura, né? A pessoa tá mais serena, tá mais.
ereta, né? E os resultados expandiram muito, né? Então, às vezes é bem difícil no início, né? Igual você falou no começo. Nossa, mas eu tenho que preparar tanta coisa, eu tô aqui meditando, né? Mas de 5 minutos a 30 minutos que a gente se dedica ao dia, né? O resultado é muito, muito, muito maior, né? Deixa-me só partilhar, Cristina, se é que ainda tenho tempo. Tá, a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Sim, muito rápido. Uhum. Lembro-me de trabalhar com uma grande empresa, de estar a trabalhar com 10 pessoas dentro da empresa, em cargos de liderança, e lembro-me do administrador dizer: olha, todas as pessoas vão ao seu escritório, ainda era a 40 km de distância, todas as pessoas vão ao seu escritório, mas eu quero que as minhas sessões façam aqui na empresa. Porque eu não tenho tempo, porque aqui tenho todas as minhas condições e quero que seja a Fátima a vir cá. E então as pessoas começaram a vir ao escritório, Eu não sei dessa história, mas eu já devo estar imaginando. começaram a vir ao escritório e a sentirem que quando iam, iam muito mais leves, o ambiente era muito mais relaxante, toda a envolvência à volta das sessões, não que fizéssemos meditação, nada disso, mas o espaço em si, a respiração, O o chazinho. próprio, o chazinho, a bolachinha, que é feita à caseira, o meu rapport presencial, e então as pessoas começaram a ir para a sessão e disse, nem se sabe o que é que está a perder, porque isto é muito melhor. E então lembro-me dele dizer, olha, na próxima eu quero ir ao seu escritório, toda a gente diz que aquilo é muito bom, eu quero ir lá ver o que é que se passa e para ver se realmente é muito bom. E a partir dessa altura todas as sessões foram feitas no meu escritório, porque a pessoa dizia, realmente eu venho no carro a pensar, bem, a Fátima vai-me perguntar isto e vai-me perguntar aquilo, e pelos objetivos, e como correram e como não correram, e já venho a trabalhar. E depois os inputs das sessões são tantos que realmente na viagem eu continuo a ir com aquela serenidade e a ter o tempo e a oportunidade e o espaço mental para Tudo. pensar nisso. É. E muitas vezes nós não temos esta consciência, ou seja, não é propriamente o meditar, ou só nessa situação, mas é o pararmos, distanciarmos-nos das situações e a realidade e os resultados e as soluções passam a ser outras, É. muito mais amplas, muito mais lúcidas, que se não o fizéssemos, eventualmente nunca o teríamos. É. Exatamente. E eu sou vítima para falar do seu escritório, né? Então, tudo bem. Bom, então nosso tempo está acabando aqui, infelizmente. Quero te agradecer de novo. Adorei, achei assim. Né? É isso. Não tem nem o que comentar, né? É isso. Então, muito obrigada. Espero poder estar aí para te abraçar, ou você aqui, né? Em breve, que passe tudo isso, e que nós conseguimos ajudar bastante aí os executivos, mesmo online, né? A gente faz o possível para passar aí toda essa nossa tranquilidade, esse equilíbrio que a gente vem buscando aí nosso para eles, né? Então, obrigada. Até Muito breve, obrigada, nós eu duas, né? também. Até breve. E um forte abracinho também para as pessoas que nos estiveram a ouvir. Estou disponível para qualquer dúvida, para aquilo que precisarem. Fátima Sendim, nas redes sociais, é muito fácil encontrar. Um grande beijinho, muita força e coragem nesta fase que juntos vamos conseguir. Vamos sim, vamos conseguir. Então, até mais. Beijinho, minha pipoquinha, e Beijinho, até breve. Até mais. beijinho, Beijo. fiquem bem, com Fiquem licença. bem. Com licença, até logo.